por construção para se indicar um conjunto. Essa forma de construção é interessante porque ela facilita muito a indicação do conjunto. Porque aqui eu teria que, pela forma tabular, eu teria que listar todo mundo, né? Quais são os números que dividem 20? Quais são? 1 menos 1, 2 menos 2, né? 4 menos 4, 5 menos 5, 10 menos 10, 20 menos 20. Sendo esses os divisores, né? Esse 1 e menos 1 e 20 menos 20 são chamados divisores do quê? Triviais. Triviais, né? São os triviais. E até uma correção que eu fiz no vídeo, eu coloquei a seguinte definição: dado n inteiro diferente de zero, os seus divisores, os números 1 menos 1, n menos n, são os seus divisores triviais. E depois eu fiz uma besteira dizendo que eu não precisava considerar n diferente de zero. Mas se eu considerar n inteiro, aí o n pode ser zero. Mas aí, 1 e menos 1 são divisores de zero. Mais 0, que é 0, e menos 0, que é 0, não são divisores de zero. Então, a demonstração que fica, a primeira eu coloquei, inclusive, para quem viu o vídeo, né, no YouTube, que eu coloquei a aula, eu faço essa correção. Ou seja, a definição que está nas notas e a primeira que eu coloquei aqui é a definição que procede, tá? Só faz sentido falar em divisores triviais quando o n é um número inteiro diferente de zero, porque o zero não divide zero. Ou descuido meu, né? Às vezes você esquece as coisas e acaba entrando em contradição. Tem um símbolozinho que bota, né, do lado para dizer que é inteiro não nulos, asterisco. No conjunto, Z asterisco, tá? Quando você bota o asterisco, você exclui o zero. Você exclui o elemento neutro, tá? Da adição. Que tem um elemento neutro da multiplicação. Bem, você tem, dados dois conjuntos A e B, definição, vou colocar logo tudo em bloco. Não esqueçam, eu vou usar essa definição várias vezes aqui no curso. Como é que eu mostro que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos A e B são iguais, mostrando que A está contido em B e B contido em A. Se todo elemento de A é também elemento de B, e todo elemento de B é também elemento de A. Conjuntos iguais pode ter número de elementos diferentes. Não. Se os dois conjuntos são iguais e são finitos, eles têm a mesma quantidade de elementos. Qual é a quantidade de elementos aqui? Só tem esse conjunto, só tem 3 elementos. Quais são os elementos do segundo conjunto? O 1, o 2 e o 3. Repetição não conta, né? Repetição não conta, é irrelevante. Por quê? Por causa da definição de igualdade. A definição de igualdade é que dita isso. Ela dita isso para você, tá? Definição. Definição é importante. Vocês vão encher o saco aqui, desculpa a expressão. É definição e proposição. E para resolver os exercícios, você usará as proposições. Então vamos lá. Tá? Definição. Sejam A e B conjuntos. Sejam A e B conjuntos. Primeiro, a intersecção de A com B é o conjunto denotado por A, denotado assim,
e formado pelos elementos que pertencem a B, a A e a B. Tem que estar nos dois, viu? A intersecção de... Vamos lá, se eu escrever alguma... A intersecção de A com B é o conjunto denotado e formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Aí, a união de A com B é o conjunto, tá certo? É o conjunto denotado a minha letra está horrível hoje, por A, isso aqui, A ou B, e formado pelos elementos, ou constituído pelos elementos que pertencem a B, a A ou a B. Então pode dizer. Diga. Qual é a palavra que está conjunto? Denotado. Obrigado. Desculpe se eu escrevi mal. Professor, então pode dizer que os conjuntos na interseção é igual a união. Não. A intersecção de A com B é o conjunto denotado e formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Eu não quis escrever mais desse jeito. Simultaneamente. Simultaneamente. O né? Que é a preposição aqui, quer dizer que pertence ao... Para estar na intersecção tem que pertencer aos dois. Para estar na união tem que pertencer a um dos dois. Está dizendo dos conjuntos iguais. Ele disse em relação aos conjuntos iguais. Qual foi? Que nos conjuntos iguais a interseção é igual a união. Nesse caso sim, eu entendi mal, tá? Eu não vi direito. E a diferença? A diferença entre A e B é o conjunto denotado por A menos B, sim, e formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Formado pelos elementos, plural, pelos elementos que pertencem a A, e aí agora eu vou botar e não pertencem a B. Ou seja, conjunto A, exemplo. Conjunto A, E, I, O, U. Conjunto B. Tá aqui, conjunto B. Conjunto formado pelas letras da palavra Francisco.
Então, quem é A intersecção com B? Qual é a conclusão daqui? A intersecção com B. A e O é? Vocês estão dizendo, eu vou escrever isso. A e O. A união. Né? A união. F, R, A, N, C, I, S, O. Tá faltando alguma coisa? Quem? O E e o U. Pronto. Tá? É a união. A diferença, A menos B. Quais são os elementos que estão em A e que não estão em B? É e U. E B menos A? F, R, N, C, S. Vai lá, me ajudem. F, R, N, C, S. Tá? A definição de igualdade ela é interessante. Se A ela é simétrica, todo conjunto é igual a ele mesmo. Ela é transitiva, se A igual a B, B igual a A. E ela é reflexiva. Se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Tá? A definição de intersecção e de união, ela é simétrica. A interseção B é a mesma coisa que B interseção A. A união também. A união B é a mesma coisa que B união A. Não acontecendo isso com a diferença. E ó, tá? O A menos B, né? O A interseção B, A e O. A união B, todo mundo. A menos B é o todo mundo. E tem uma coisa interessante aqui com eu posso indicar a intersecção e a diferença na forma tabular. Olha, eu quero dizer com isso. Vou dizer o seguinte. Eu posso indicar claramente, olha se vocês concordam, ó. Quem há a intersecção com B é o conjunto dos elementos, é o conjunto formado por cada x de A, tal que x pertence a B, não é? É como se na intersecção o meu U daquela forma de construção fosse o A. Então, quem são os elementos da intersecção? Aí, qual é a propriedade sobre os elementos de A? Cada x de A tem uma propriedade. Qual é? X pertence a B. Essa é a afirmação. Isso pode ser verdadeiro ou falso para cada elemento de A. Os elementos de A para os quais a afirmação X pertence a B é verdadeira, são exatamente os elementos da intersecção. E A menos B? Quem é? É o conjunto formado por cada elemento X de A, tal que o quê? Tal que o X não pertence a B. Aí tem várias propriedades nas notas, olhem as notas, tem várias propriedades listadas lá, propriedades que você tem que demonstrar, são passíveis de demonstração, como duas que eu vou colocar aqui. Duas não, mais de duas. Primeira proposição. E aí, só para dar um exemplo. Para dar um exemplo do uso da definição de igualdade. Proposição. Se A e B, se A, B e C são conjuntos, então
vale a seguinte igualdade. A união B, intersecção com C, é igual a intersecção com C, união B, intersecção com C. Demonstrar só essa aqui, tá? Ou seja, a intersecção, o que é que essa propriedade está dizendo, essa igualdade está dizendo? Está dizendo que a intersecção, ela é distributiva em relação à união. Tá? Propriedade interessante de conjuntos. E eu vou demonstrar para usar, exercitar a definição de igualdade. Eu quero mostrar que dois conjuntos são iguais, então eu tenho que mostrar o quê? Que cada elemento do primeiro, ou seja, eu tenho que mostrar que o primeiro está contido no segundo, isto é, cada elemento do primeiro é também elemento do segundo. E depois eu tenho que mostrar que o segundo está contido no primeiro. Então eu tenho que demonstrar o quê? Que cada elemento do segundo é também elemento do primeiro, é a volta. Então vamos dar uma prova disso aí, para exercitar a prova. Prova é uma coisa importante. Embora vocês verão muitas demonstrações aqui, tá? E vocês precisam entender os argumentos das demonstrações, a lógica das demonstrações. Por isso é que, seguida essa breve revisão de conjuntos, eu vou dar uma introdução à lógica das proposições. Lógica, vocês têm um curso só sobre isso, é um semestre. Mas você já vê, eu acho que é no... Não é agora não, né? É no terceiro, né? Mas você precisa de uma introdução para entender os argumentos de demonstração. Então vamos mostrar essa igualdade. Então vou mostrar primeiro que cada elemento do primeiro conjunto é também elemento do segundo. Então eu vou partir com a seguinte construção. Se X pertence ao primeiro conjunto, eu vou partir daqui e vou chegar aonde? Vou mostrar que então, é uma construção se então, depois vocês vão ver essa implicação, uma maneira mais formal, tá? Na introdução à lógica, mas já vou começar usando. Se X pertence a esse conjunto, eu tenho que mostrar que o X pertence ao segundo. E como eu faço isso? Bem, daqui, qual é a primeira conclusão que eu tenho a partir da intersecção? Se X pertence a isso aqui, então X pertence a quem? A união B, ou o quê? Ou qual é a conclusão? Ou X pertence a C. Não é essa a conclusão? É a coisa imediata que eu tenho. Por quê? Por causa da definição de união. Um elemento está na união quando ele está em um dos conjuntos. Tá? Então, se X pertence a essa intersecção aqui, a primeira conclusão lógica é que X pertence a esse, ou X pertence a esse. Desculpe, tem uma coisa errada aqui, qual é? Qual é? Tem um erro, aqui é a intersecção, então aqui a proposição é. Então, X pertence a união B e X pertence a C. Daí, tá? Então, corrigido o erro grotesco que eu cometi.
tá? Ainda bem que você estava acompanhando, quem me corrigiu entendeu, graças a Deus. Daí qual é a conclusão? Pode dizer que o X pertence a 3 conjuntos? Não. A conclusão é que ele pertence a A união B e pertence a C. E se ele pertence a A união B, para pertencer a A união B, ele precisa pertencer a A e a B? Não, A ou B. Basta que ele pertença a um dos dois. Tá certo? Então, logo, daí, ou logo, X pertence a A ou X pertence a B. Agora sim é o... Agora você acertou, meu. Antes você errou. Daí X pertence a A ou X pertence a B. Olha o que nós temos. Nós temos aqui X pertence a C, isso é uma coisa. E qual é a outra coisa? X pertence a A ou X pertence a B. Uma dessas duas coisas tem que acontecer. Além do fato de X pertencer a C, eu sei que X pertence a C, isso é consequência da minha partida, o X pertence a A ou X pertence a B. Ora, no caso, aí vamos analisar os dois casos. No caso em que X pertence a A, no caso em que X pertence a A, qual é a conclusão que eu tenho? Agora eu vou ter que ir para lá. Vamos, me ajudem. No caso em que X pertence a A, qual é a conclusão que eu tenho? Ainda dá para escrever aqui, ó. Ei, garoto, bota aqui. Para aproveitar o espaço. No caso em que X pertence a A, o que é que eu tenho? A e C. O X já pertence a C. Então, no caso em que ele pertence a A, o X vai pertencer a quem? A A intersecção C. E, assim, aí não dá para escrever lá. E assim, qual é a conclusão? Se o X pertence a A interseção C, se o X pertence a um conjunto, ele pertence à união desse conjunto com qualquer outro. Então, o X pertence a A interseção C, união com B interseção C. Correto? Então, isso eu estou analisando o primeiro caso, dos dois casos possíveis, ó. No caso em que X pertence a A, porque eu tenho dois casos, a partir da minha hipótese, eu tenho dois casos possíveis. X pertence a A ou X pertence a B. No caso em que X pertence a A, você chega à conclusão que X pertence a esse conjunto. O outro caso é a mesma coisa. No caso em que, qual é o caso? Em que X pertence a B, tem-se o quê? O X já pertence a C. Então, no caso que o X pertence a B, o X pertence a quem? A B interseção C. E, mesma redação, e, deste modo, se o X pertence a B interseção C, X pertence a A interseção C, união B interseção C. Portanto, em qualquer dos casos possíveis, qual é a conclusão? O X pertence a esse conjunto. Portanto, em qualquer dos casos possíveis,
dos casos possíveis, que são dois casos, em qualquer dos dois casos possíveis, qual é a conclusão que eu chego? O X pertence a intersecção C, união B, intersecção C. Veja o seguinte, esse caso também leva a essa conclusão. O outro caso leva à mesma conclusão. Em qualquer dos dois cenários, você concluirá que o X pertence a A interseção C, união com B interseção C. Então, vamos organizar as ideias. O que eu fiz com essa construção gramatical daqui para lá, com essa linha de raciocínio? Eu mostrei que se o X é elemento desse conjunto, então X é o elemento do segundo conjunto. Se X é elemento do primeiro, ele também é elemento do segundo. Ou seja, todo elemento do primeiro é elemento do segundo. Então, eu concluo isso aqui com a seguinte frase, que eu vou botar azul para destacar. Isto, e esse isto refere-se a toda a construção gramatical preta, do início até aqui o fim. Isto mostra o que, hein? O que é que isto mostra? O que é que isso me mostrou? Que a união B, intersecção com C, não, é igual não. Está contido em quê? Em A interseção C, união B interseção C. Então, só mostrou isso. Agora eu estou exercitando essa atividade de demonstração, tá? No caso eu quero demonstrar a igualdade de dois conjuntos. Então como é que se demonstra a igualdade de dois conjuntos? Mostrando que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Diga, meu filho. Professor, essa não ficou muito clara, você disse que só precisa de um caso para afirmar isso. Mas na minha cabeça, você está pensando dos dois, porque no primeiro você mostra... Não, eu não disse só precisa de um caso, não. Não, você disse que precisava só de um. Um caso? Não, não falei isso. Tanto é que eu escrevi os dois casos possíveis. Pois é, tipo, ó, já no primeiro caso, você já fala, ali, ó, no caso em que X pertence a B, isso aqui na esquerda mesmo. Primeiro, no caso em que X pertence a A. Sim, aí você pode falar que X... Eu divido... Eu tenho que analisar dois casos. Quando eu chego aqui, o X pertence à união. Se o X pertence à união, ele já pertence a C. A conjunção aqui. Ele já pertence a C. Como ele pertence à união também, então ele pertence a A ou pertence a B. Então eu tenho dois cenários. Se pertence a A união B, é porque pertence a A ou pertence a B. Aí eu vou mostrar que qualquer um dos casos analisados me leva à conclusão que ele pertence a esse conjunto. Então você só não poderia afirmar isso no final, depois de mostrar os dois casos? Mas eu mostrei os dois casos. Mas já no primeiro caso ele já afirmou isso, aqui em cima. No caso em que X pertence a A, o X pertence a A interseção C. E, assim, o X pertence a esse conjunto. Você não mostrou até agora Hã? que B interseção, você mostrou A interseção C. Aí tem... Mas se o X pertence a A interseção C, é o que eu falei. Se X pertence a um conjunto, ele pertence à união desse conjunto com qualquer outro. Ele não está... Muito bem, eu não mostrei que X pertence a A interseção C? Isso não é um conjunto? Então, se eu faço a união desse conjunto com qualquer outro, ele pertence a essa união. Quem é a união de A com B? Para estar na união, basta estar em um dos dois.
Se está em A, está na união. Se está em B, está na união. Você entendeu? E tem um outro caso que ele está nos dois, né? Mas eu não preciso analisar, porque se ele está nos dois, ele está na união. Isso não é um outro caso. Eu estou analisando as duas situações possíveis, tá? Eu poderia até ampliar mais a demonstração, mas isso é desnecessário, ampliar mais a redação. Você chega aqui, há duas possibilidades. Quando você chega aqui, X pertence a A e X não pertence a A. Vamos dizer assim. Mas se X não pertence a A, X tem que pertencer a quem? A B. Porque X está na união. Eu não preciso fazer isso. Eu analisei os dois cenários. Mas os dois cenários não são excludentes. Porque X pertence a A ou X pertence a B. Mas pode estar nos dois. Mas eu tenho que analisar os dois, porque poderia ser que o X pode acontecer do X não pertencer a A, mas aí ele tem que pertencer a B, e eu analiso o caso. Tá? Bem, qual é o outro? O que está faltando? A volta. Só vou fazer essa, viu? Volta, qual é? Qual é a volta? Se X pertence a quem? Diga. O X não pode pertencer aos dois também, não? Pode. Pode. E está contemplado esse caso aqui? Ah, porque se ele pertence aos dois, ele pertence a A. E aí ele... Se ele pertence aos dois, ele pertence a B. Mas eu preciso analisar os dois casos. Porque pode ser que ele pertença a A e não pertença a B. Entendido? Dá uma parada aí.